Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 47 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar as regrinhas de flexão de número dos adjetivos compostos. Já estava falando substantivo, né? Então, na aula passada, nós vimos a regra de flexão dos adjetivos simples e agora nós vamos com as regrinhas de flexão dos adjetivos compostos, ok? E o objetivo para a nossa aula é: nós vamos reconhecer a flexão de número nos adjetivos compostos e nós vamos fazer a flexão correta, né, desses adjetivos compostos de acordo com as regrinhas que nós vamos estudar, ok? Peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem o caderno de vocês, aberto lá na disciplina de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês anotem as regrinhas para vocês, né, consultarem no exercício, na atividade avaliativa depois e fazerem a flexão correta desse adjetivo composto, ok? Nós vamos inicialmente fazer a revisão do que é um adjetivo composto e o que é um adjetivo, né? Então, o adjetivo é aquela palavrinha que serve para caracterizar o substantivo e quando ele caracteriza esse substantivo, ele indica uma qualidade, um defeito, um estado ou um modo de ser, né? Então, os exemplos que a prof trouxe. O céu estava azul celeste no dia que viajamos. Azul celeste é um adjetivo composto, já que é uma característica para o céu, porém a composição desse adjetivo é através de dois radicais. O radical da palavrinha azul e o radical da palavra celeste. Outro exemplo, Manuela usava um batom vermelho paixão quando eu a conheci. Um adjetivo, né, uma característica para o batom, porém esta característica possui mais de um radical. O radical da palavrinha vermelho e o radical da palavrinha paixão. Ele chegou usando uma camisa verde garrafa e chamou a atenção de todos. Novamente um adjetivo composto, né? Verde garrafa. Mateus deu um buquê de flores cor-de-rosa para sua mãe. Novamente, ó, um adjetivo composto com 3 elementos agora, né? E Marina possui olhos verde claros, um adjetivo composto, né? Por 2 radicais para o substantivo olhos, ok? Então, adjetivo composto é sempre aquele que possui mais de um radical. E a prof deixou em destaque aqui para vocês os adjetivos compostos lá das orações anteriores, né? Azul celeste, vermelho paixão, verde garrafa, cor-de-rosa e verde claro, ok? Mas o que é flexão então, né? Flexão é a mudança que a gente faz nesse adjetivo composto, passando ele para o plural, né? E como o adjetivo é composto por mais de um elemento, mais de uma palavra, essa flexão pode dar muitas dúvidas na gente, né? Quando nós vamos escrever, né? Porque eu posso me perguntar qual será que é a forma correta, né? Será que o certo é Marina possui olhos verde claros, ou é verdes claros, ou é verdes claro, né? Onde é que vai o S nesse adjetivo composto, ok? E é para isso que a gente tem as regrinhas, para a gente saber qual das 3 orações é a que está correta, né? Então, vamos lá. A regrinha número 1, que é a regra geral, depois tem as exceções, nos diz que, e aí eu peço que vocês anotem lá no caderninho de vocês, regra número 1, né, da flexão dos adjetivos compostos. Diz que somente o último elemento do adjetivo é que vai sofrer a flexão. Isso significa que em um adjetivo que possui mais de um radical, mais de uma palavra, eu vou pluralizar apenas o último elemento. Olhem o exemplo aqui com a prof que trouxe para vocês.
Equipamento médico-dentário. Médico-dentário é o adjetivo, é a característica do equipamento. A regra diz para mim que eu vou pluralizar apenas o último elemento do adjetivo. Primeiro elemento, último elemento. Então, nunca eu vou colocar S no primeiro elemento do adjetivo, ok? Salvo uma exceção que a prof já vai mostrar para vocês, né? Então, equipamentos médico-dentários, ok? S lá no último. Olha outro exemplo aqui. Olho azul claro. Olhos azul claros. O S sempre no último elemento, ok, pessoal? Muito bem. Para a regra 1, como a prof disse para vocês, tem a exceção. Já cheguei nela, né? A exceção é na palavrinha azul marinho e na palavrinha azul celeste, ok? O que acontece nessas palavrinhas? Elas são invariáveis, eu não posso fazer mudanças nela, então elas vão ficar sempre no singular, por mais que o substantivo passe para o plural. Olhem só, calça azul marinho, calças azul marinho, tá? Céu azul celeste, céu e nuvens azul celeste. Então, a palavrinha azul marinho e a palavrinha azul celeste, ela é invariável. Esse adjetivo, eu tô com o substantivo na cabeça hoje, né? Esse adjetivo composto, ele vai ser invariável, ele não vai passar para o plural, ok, pessoal? Então, anotem lá no caderninho de vocês. Beleza? Azul marinho e azul celeste é adjetivo composto que é invariável, não vai sofrer flexão de número. Beleza, pessoal? Regra número 2. A palavrinha, o adjetivo composto surdo-mudo ou surda-muda, né, quando passa para o feminino, é um adjetivo composto que os dois elementos vão para o plural, né? Então, como é que eu vou pluralizar? Meninos surdos mudos. Meninas surdas mudas. Lembram da regra 1? O que dizia a regra 1? Vai para o plural apenas o segundo elemento do adjetivo composto, com exceção do qual mesmo? Do azul marinho e do azul celeste. Dois tipos de azul, lembrem assim. E a regra 2 é a palavrinha surdo-mudo, que os dois elementos vão para o plural. Beleza, gente? Muito bem. Regra 3. Se o adjetivo composto fazer referência a cores, né, e o segundo elemento for um substantivo também, eles ficam no singular. Então, eu vou pensar assim. O adjetivo é composto por dois elementos, por duas palavras. Se o segundo elemento for substantivo também, não vai para o plural. Então, bota uma coisinha na cabeça de vocês lá nos adjetivos compostos. Só vou pluralizar adjetivo, ok? Se for substantivo, esquece o pluralizar. Olhem só, blusa verde oliva. Verde oliva é o adjetivo composto. Só que oliva é um substantivo, o nome da frutinha lá, né, que a oliveira produz. Então, se eu vou passar para o plural, é somente a palavra blusas que vai para o plural, né? Blusas verde oliva. Agora, se fosse blusa verde clara, como é que eu ia fazer o plural? Blusas verde claras. Porque clara não é um substantivo, é um adjetivo. Ok? Entendido a diferença? Blusa verde escura, blusas verde escuras, né? Agora, se o segundo elemento, a segunda palavrinha do adjetivo composto for substantivo, não pluraliza, ele é invariável, ok? Olha outro exemplo. Carro amarelo canário. Canário é substantivo, né? O nome do passarinho, se eu pegar sozinho. Então, eu não vou pluralizá-lo, ok? Carros, amarelo, canário, sem S, né?
Agora, se fosse amarelo claro, amarelo escuro, daí o claro e o escuro vai para o plural, né? Por isso que eu falei para vocês. Só pluraliza adjetivo. Se é substantivo, não pluralizo mais, beleza? Com exceção do surdo-mudo, que os dois vai para o plural, né? Aí vocês não erram, beleza? Também são invariáveis os adjetivos que têm essa estrutura, o nome da cor, a palavrinha de e mais um substantivo. Olha o exemplo. Blusa cor-de-rosa, blusas cor-de-rosa. Sem S aqui, ó. E aqui, se vocês lembrarem da regrinha que a prof disse para vocês que só pluraliza adjetivo, vocês vão deixar certo, porque rosa é substantivo, né? Uma regra ajuda a outra na hora de fazer o plural do adjetivo composto, né? Então, ó, blusas cor-de-rosa, né? Quando tem a cor, a palavrinha de e mais o substantivo, fica o adjetivo do jeito que está no singular. Só vai para o plural o substantivo, beleza? Atenção aqui, pessoal. Se um dos elementos que forma esse adjetivo composto for uma palavra adjetivada, for um substantivo adjetivado, todo esse adjetivo ficará invariável, como é o caso da palavrinha rosa, né? Que originalmente é um substantivo. Se eu for deixar a palavrinha rosa sozinha, é o nome da flor, né? Porém, quando eu digo assim, camisa rosa claro, né? A palavrinha rosa deixou de ser nome da flor, ela deixou de ser um substantivo, ela passou a ser um substantivo adjetivado. O que é isso? Ela está funcionando como um adjetivo, porque rosa, claro, está dando o nome, né, da característica que eu estou atribuindo para a camisa, ok? Então, ó, camisas rosa claro, ok? Blusas rosa choque, né? Porque o substantivo está sendo usado como adjetivo, né? Originalmente a palavra rosa, fora do contexto, é substantivo, mas aqui está funcionando como adjetivo, beleza? A palavrinha ultravioleta, apesar de não ser uma palavra com hífen, é um adjetivo composto. Por quê? Porque a palavrinha ultravioleta é formada por duas palavrinhas, o prefixo ultra e o substantivo violeta. E ela também é invariável. E essa palavrinha eu gostaria que vocês anotassem no caderninho de vocês, tá? Porque não tem plural da palavrinha ultravioleta. Ela é sempre singular. Palavra invariável é aquela que não muda, né? Então, raio ultravioleta, raios ultravioleta. Não varia, beleza, gente? Anota lá para não errar. São macetezinhos, né? Palavrinhas que são diferentes da regra geral que a gente precisa memorizar, né? Amanhã ou depois pode ser uma palavrinha que vai fazer com que vocês sejam aprovados num vestibular, num concurso que vocês lembraram daqui, da aulinha, porque vocês anotaram lá no caderninho de vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguns exemplos de plural dos adjetivos compostos para nós relembrarmos as regrinhas, ok? Então, olhem só. Lutas greco-romanas. A palavrinha greco-romanas é o adjetivo composto. Lembrando que eu só vou pluralizar o segundo elemento do adjetivo composto se ele não for substantivo, né? Se for adjetivo também. Então, olhem só, romana é uma característica, então por isso que foi S. Turistas luso-brasileiros, né? Ó, o segundo elemento foi para o plural porque ele é um adjetivo. Olhos verde claros, claro é um adjetivo, foi para o plural. Agora, cortinas azul celeste, por quê? O azul celeste, lembra dos dois azuis? E o azul marinho são os dois adjetivos que são
invariáveis, que tem hífen, e o ultravioleta sem hífen, né? E o surdo-mudo, que faz 2 no plural, tá? Tintas branco gelo. Prof, não foi o S. Sim, por quê? Não foi o S aqui no gelo. Que gelo é substantivo. Quando o segundo elemento for um substantivo, eu não preciso pluralizá-lo. A regra diz que ele é invariável. Só se fosse, né, claro ou escuro a palavrinha. Claro que não tem branco claro e escuro, né? Mas que nem azul claro, azul escuro tem, né? Verde, daí vai para o plural. Agora, se o segundo elemento não for, fica sem S, como foi o caso da palavrinha gelo aqui, e também da palavrinha limão na camisa verde-limão, que eu vou passar para o plural, camisas verde-limão. O segundo elemento é um substantivo, portanto, ele é invariável, a não ser que fosse verde claro, né? Daí seria verde claros, ok? Então, revisando lá, as regrinhas, né, de plural dos adjetivos compostos. Composto é sempre o adjetivo que tem 2 elementos. Eu vou pluralizar o segundo elemento se ele for um adjetivo também, né? Se ele for substantivo, que nem gelo e limão, eu não vou pluralizá-los, tá? Lembrando dos 2 tipos de azul, azul celeste e azul marinho, que é invariável, não vai para o plural. Lembrando do surdo-mudo, né, que os 2 vai para o plural, surdos mudos. E o ultravioleta, que é sem hífen e fica sempre no singular. Ok, pessoal? Com essa revisão, nós finalizamos a nossa aula. Se vocês ficaram com dúvidas, pessoal, voltem, né, vejam de novo, anotem as regrinhas, façam esse resumo que a prof fez para vocês terem para consultar, fazer atividade e avaliações futuras, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, nós vamos finalizando a aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau!